Aí não parou mais. E ali nós enchemos 2 celas de cristãos para a glória de Deus, ali na penitenciária de Campinas, em Hortolândia. Então, esse foi... Olá, sejam bem-vindos ao podcast Superação e Motivação. O convidado de hoje é o cantor Israel Monteiro. Seja bem-vindo, Israel. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Eu estou sendo privilegiado por Deus e por você. Essa é a honra. Glória a Deus, seja muito bem-vindo. Antes de começar as perguntas, vamos começar com uma oração, né? É o projeto Começar com Oração. Pode começar em nome de Jesus. Vamos lá, em nome de Jesus. Senhor, neste momento, Pai, nos colocamos em Sua presença e para pedir para o Senhor abençoar, Pai, o início, o meio e o fim dessa entrevista. Que toda a honra, toda a glória seja dada para o Senhor, Pai. Abençoa, meu Deus, a minha vida. Abençoa, Pai, o locutor Breno, que vai estar fazendo as perguntas para eu responder, Pai. Que seja direcionada as minhas respostas através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe grandemente. Vamos já começar com o início, né, aí da primeira pergunta, né, aí se quiser acompanhar também, como foi o começo da sua carreira musical, é a primeira pergunta, consequência, quais foram os princípios, desafios que você enfrentou ao seguir esse caminho? Então, inicialmente, Breno, eu comecei a louvar a Deus desde os meus 5 anos de idade. 5 anos já estava ali louvando a Deus, né? Eu comecei a ser levado através dos meus pais para a igreja, Assembleia de Deus do Madureira, aqui no Jardim Esperança, e eu era uma criança, e então já glorificava o nome do Senhor Jesus, e era uma bênção. Eu sempre ficava cantando o tempo inteiro, e aí o decorrer dos anos foi se chegando, e eu comecei a tocar violão sozinho. Eu nunca fiz aula de nada, eu comecei a aprender em poucos tempos. Depois que eu comecei a aprender as primeiras notas, eu comecei a compor, né? Aí foi quando eu comecei a compor o Temporal Se Foi, que na época, eu creio que a maioria dos cristãos aqui de Mogi das Cruzes e em outros lugares também conheceram o Temporal Se Foi. Aí o Verdadeiro Amigo, Encontro Marcado, eram tocados nas rádios evangélicas aqui em Mogi das Cruzes. Pode colocar um pedaço do louvor? Pode colocar, pode colocar, com certeza. O temporal se foi, né? O inverno já passou e a chuva já cessou, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, a tristeza foi embora. E aí vai. Aí tem um Verdadeiro Amigo, né? Que o início, às vezes você pensa em desistir, não desista não, hein? Às vezes você pensa em parar de prosseguir em frente este caminho. Ao coro, ele é o seu amigo, o amigo mais chegado, Jesus. Aí vai. Aí Deus me concedeu, né, esses louvores e outros. Encontro Marcado, Bandeira Levantada. Tem vários louvores, né? Até hoje eu não parei, eu registrei uma parte e eu tenho que registrar outros, né? E é um processo também, tudo isso daí. E no início é tudo difícil, Bruno, tudo difícil, porque no início você recebe muita crítica, né? Você precisa provar para as pessoas, né? Tem pessoas que vai estar valorizando o seu trabalho como cantor e compositor, outras pessoas elas não vão te valorizar, né? Umas elas vão te orientar para você crescer, outras elas vão te atacar, tipo, meio com uma inveja, para derrubar, destruir o seu ministério. Isso é o que tem mais acontecendo no meio evangélico. Infelizmente, era para ser o contrário, né? Sim. Era para as pessoas estender as mãos para os cantores que estão começando, né? Para os pregadores, para os pastores, evangelistas, missionários, enfim. Mas o próprio Jesus disse, né? Ele diz com as suas próprias palavras: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Jesus falou, tem que acontecer. Né? Então, foi esse processo que eu passei. E aí, Breno, eu comecei a ser destacado aqui em Mogi das Cruzes, no meu primeiro álbum, que foi o álbum O Verdadeiro Amigo. Foi o meu primeiro CD. Hoje se chama álbum, né? Antigamente se chamava CD. Né? E aí eu gravei os arranjos. Eu quero deixar aqui registrado, né, que foi o Juninho
né? O Juninho que fez o meu primeiro arranjo, que fez o meu primeiro CD, O Verdadeiro Amigo, o filho do irmão Elibaldo e a irmã Cida, né? Que são os meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Então o Juninho, ele fez os arranjos com muito carinho para mim. Eu quero te agradecer, tá, Juninho? Deus abençoe a sua vida. É um grande músico também, né? E ele também não cobrou nada. Ele fez de coração através do meu saudoso irmão Isaías, que tinha uma voz linda, que cantava melhor do que eu. O Isaías, daquele era alto. Todo mundo pensa que eu sou alto, né? Por causa do timbre do timbre da voz e por causa do corpo, né? Mas na verdade eu tenho 1,70 m, eu não sou baixinho, mas eu também não sou altão. O Isaías, além dele ser alto, meu irmão saudoso Isaías, ele cantava muito, com unção, e era uma bênção. Eu falo com toda humildade, ele cantava bem melhor do que eu, né? Na verdade eu aprendi com ele. Então, Breno, aí gravei o meu primeiro CD, foi uma bênção aqui, foi expandido em Mogi, né? Muitas pessoas me convidavam para as vigílias, congressos, igrejas, vários lugares. E aí, ao decorrer do tempo, eu comecei a passar uma luta espiritual na minha vida e eu acabei me desviando dos caminhos do Senhor. Né? Desviando dos caminhos do Senhor. Mas antes, eu quero deixar uma coisa bem aqui registrada para os irmãos, vocês que estão nos assistindo, que vai ser para a minha experiência, vai ajudar você, para você adquirir, pedir maturidade para Deus, para a sua vida espiritual, intelectualidade, maturidade, como você vai se comportar no meio dos cristãos, porque a palavra do Senhor está escrito que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E falando em escolhido, eu compus um louvor inédito que eu vou estar lançando agora, brevemente, que tem por título Escolhido, né? Os arranjos já estão em minhas mãos, feito pelo maestro Everaldo de Souza Matos, que é um maestro que fez do meu segundo até o meu 11º álbum. Ele que fez, o primeiro foi o Juninho, e do segundo até o 11º, quem está realizando os arranjos, que está lado a lado comigo, é o maestro Everaldo de Souza Matos, que a palavra do Senhor está escrito: dá honra para quem tem honra. A gente não pode ser soberbo, né, Breno? A gente tem que ser humilde, tem que dar valor para as pessoas que nos valorizam também. Então, antes, ao decorrer do tempo, conforme eu falei para você no início, eu nasci no berço evangélico. Então, aos meus 14, 15 anos, eu me desviei dos caminhos do Senhor, e aí me envolvi na criminalidade. Aí eu comecei a conhecer as drogas. A primeira droga que eu coloquei na minha boca foi a maconha. E eu também não me dei bem com a maconha, né? Por causa é muito fedorento, eu não gostei. E aí eu comecei a me alcoolizar, né, que é a pior droga, na minha opinião, porque um abismo chama o outro, está escrito na palavra de Deus. Então o que acontece? Quando a pessoa ela se alcooliza, sendo que ela já é um ex-viciado de droga, ali automaticamente ativa a pessoa a usar aquela droga que ela deixou de usar muitos anos atrás, e ela volta automaticamente. Ela se alcoolizou, ela volta. Se ela fumava maconha, ela vai voltar a fumar maconha. Se ela cheirava cocaína, ela vai voltar a cheirar e vai se autodestruir através da bebida e das drogas. E eu fiquei muitos anos nessa vida. E aí eu comecei a conhecer umas pessoas que estavam envolvidas no submundo do crime, e aí eu comecei a praticar vários delitos, né? Aí fui para juizado, para FEBEM. Aos meus 18 anos, Bruno, o diabo entrou na minha vida tão forte para me destruir, para me matar, para lançar a minha alma no Hades. Mas Deus, ele tem um plano na vida de alguém. O diabo, ele não tem poder. Deus, ele até permite Satanás tocar em você, mas tirar a sua vida jamais, nunca, jamais. Porque ali existia alguém orando por mim, que era minha mãe. A minha mãe e a igreja estava orando por mim, porque o que Deus falou para minha mãe, que tinha uma obra na minha vida desde o seu ventre, Deus, ele sabia o que ele estava dizendo. Então Deus realizou. Eu passei por todo esse processo. O que aconteceu, Breno? Ali, completando 18 anos, eu fui para a comarca. Foi o primeiro presídio, né, já adulto, ali aqui em Mogi das Cruzes.
Aí depois eu tentei fugir desse presídio, que é essa comarca de Mogi das Cruzes, e ali não deu certo, porque ali nós estávamos serrando as grades, né, que ficava no fundo, o fundo desse presídio fica de frente do necrotério, e as pessoas estavam velando o corpo, e nesse momento alguém viu nós ali na ventana serrando, e ali o choque invadiu, os policiais invadiram, eu estava em cima do ombro de um rapaz que lá se chama na gíria mula, né, que levanta outra pessoa em cima para alcançar, né, o devido local. E ali os policiais invadiram o presídio, atirando, e ele estava assim, a pouca distância. Só que Deus, eu tenho certeza que Deus me livrou da morte. Ali aquele polícia, ele sacou uma 9mm perto de mim, a poucos metros, assim, começou a disparar, e aquelas balas começaram a serem atingidas pelos ferros, e não ultrapassaram. E ali Deus me deu esse livramento. Aí eu fui transferido para o Carandiru, ficando um tempo no Carandiru, eu ali orando. Aí eu peguei, me reconciliei com o tempo no Carandiru, lá dentro eu me reconciliei com o Senhor. E o que aconteceu? Eu fui ali, eu cheguei, todos os presidiários chegam ali numa triagem, que é o pavilhão 2, todos que foram presos e todos que estão me assistindo, que estão ainda presos, sabem que eu não estou mentindo. Você é chegado na triagem, que é o pavilhão 2, e depois ali os policiais, os carcereiros, eles enviam você para determinado pavilhões, que seja o pavilhão 7, 8, 9 e tal, e eles perguntam, se você tem algum problema com a criminalidade, você vai para o seguro, que é o pavilhão 5, que era, né? Sim. Aí o que acontece? Aí eu falei, não tem problema com ninguém e tal. Aí me dirigiram para o pavilhão 7. E eu fiquei muito tempo ali, passei por uma rebelião no pavilhão 7. E eu cheguei, depois dessa rebelião que teve no pavilhão 9, que foi, né, pós daquela rebelião que ali morreram várias pessoas. Eu cheguei depois dessa rebelião, mas eu passei também por uma rebelião no pavilhão 7. Então o que acontece? Eu estou contando isso para você, para você que é pai, para você que é mãe, para você que tem um filho, uma filha, um filho que está nas drogas, um filho que está roubando, que está se prostituindo, que se envolveu no homossexualismo, no lesbianismo, que se envolveu nas drogas, na prostituição. Eu quero dizer uma coisa para você: continua orando pelo seu filho, continua orando pela sua filha, porque com certeza Deus ouviu já a sua oração, e no tempo de Deus, que não é o seu tempo, Deus com certeza vai salvar o seu filho e vai salvar a sua filha, em nome de Jesus. E voltando ao testemunho, dentro daquele lugar, eu comecei a me envolver em coisas diabólicas que, porém, eu não posso me pronunciar aqui, que eu tenho que ter prudência. O cristão, ele tem que ter sabedoria, certo? Tem que ter sabedoria. Você não pode chegar numa igreja e testemunhar e falar tudo que você passou. Você tem que ter prudência no seu vocabulário, ok? Então ali eu fui passando os tempos, eu me drogando, me envolvendo ali com quadrilhas, fazendo maldade para as pessoas, porque ali, mesmo você com medo, que todo mundo tem medo, pode ser a pessoa de alta periculosidade, ele tem medo, lá dentro do seu coração ele tem medo, mas ele tem que ter um posicionamento feroz ali dentro, para mostrar para outras pessoas respeito, para botar respeito nos seus companheiros ali, de série, dentro do convívio, do cárcere. Então ali eu estava me posicionando de uma forma errônea, totalmente errada, e ali eu me envolvi em muitas coisas erradas. Só que ali um irmão evangelizando da Assembleia de Deus do Belém, ele entrou ali na minha cela e falou para mim: ô Israel, Deus tem uma obra na sua vida, Jesus te ama. Foi quando eu escrevi aquele louvor, que é a minha história, né, que está no YouTube. Essa aqui fala: eu quero lhe contar a minha história, o começo é muito triste. Daqui a pouco eu vou pegar esse violão, eu não posso ver um violão. O meu tá lá em casa, ela que é o meu amigo ali, das composições que vem através do Espírito Santo depois dele. Então, Breno, eu comecei a escrever essa canção através desse convite que esse irmão fez da evangelização ali dentro do Carandiru, no pavilhão 7. Ali e tal, eu estava super envolvido, né, nas coisas erradas que não convém falar aqui abertamente.
E aí eu peguei, Deus começou a trabalhar na minha mente, Deus começou a trabalhar na minha mente, no meu coração, e eu comecei a lembrar quando eu era criança, quando eu louvava Deus, eu era uma bênção nas mãos de Deus, eu olhei no espelho, o meu rosto ali, tudo cheio de pecado, o meu olhar tristonho, né? Ali a gente chora, escondido ali dos companheiros de célula, né? Você chora ali de madrugada, cheio de aflição, cheio de depressões. Eu falei, que nada, quer saber uma coisa? Eu vou sair fora dessa vida que eu estou. Aí foi aonde que eu mudei para o pavilhão 9, que ali, em todos os pavilhões, os piores pavilhões ali do Carandiru, na época, eram o 8 e o 9, eram os piores. O 9 era o pior, mas o 8 também não ficava para trás, sabe? Morreram muitas pessoas, não foram só nessa rebelião que morreram essas pessoas. Ao decorrer de todos esses anos, enquanto o Carandiru existiu, morreram várias pessoas, várias almas morreram ali, e que foi o diabo que ceifou essas vidas, muitas delas desviadas dos caminhos do Senhor. Então eu quero fazer essa colocação aqui para você que está nos assistindo neste momento, você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para Jesus. Volte para Jesus, porque o diabo, ele já está condenado. E a intenção do diabo é o quê? É o maior número de pessoas que ele puder levar junto com ele para o inferno, ele vai lutar para levar. Então você que está desviado, volta o mais depressa para Jesus, porque Jesus te ama. E o seu amor é imenso, é extraordinário por você. E você nunca vai encontrar alguém que te ama igual Jesus te ama. Jesus te ama como ninguém jamais te amou. Acredite nessas palavras, que eu passei por tudo isso que eu estou falando para você aqui. É real este testemunho para a glória e louvor do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Bruno, eu mudei para o pavilhão 9 e eu já estava determinado. Foi onde que eu me reconciliei e ali entreguei a minha vida novamente para o Senhor e fiquei uma bênção. E aí do Carandiru, eu ali depois de muito tempo, ali eu me tornei um dirigente de louvores, de conjuntos de louvores e tal. Comecei a me aperfeiçoar mais, né, em notas, tal, musicais, né, guitarra, violão. Aprendi um pouquinho de contrabaixo, eu não sou expert, mas eu faço algumas notinhas, enfim. Aí eu fui transferido para o Semaberto de Campinas, em Hortolândia. Chegando lá, eu estou resumindo, que é muita coisa que aconteceu ao decorrer desses quase 10 anos. Chegando lá, eu fiquei, os irmãos ficaram todos felizes, né, comigo, eu fiquei feliz, eu fui para minha casa, né, na saidinha, né, tinha saidinha na época, e eu cheguei na minha casa tudo feliz, ali eu vi o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs, todos felizes, né, ao me ver e tal. Eu fui super bem recebido na minha casa, e ali tem um determinado dias para você ficar com a sua família, depois você tem que retornar para o presídio. E eu retornei. E ali, glorificando o nome do Senhor, ali congregando na Assembleia de Deus do Belém, dentro do presídio, que é o Semaberto de Campinas, eu ali tocando, louvando ao Senhor, sendo uma bênção e tal. Aí, de repente, eu tinha feito, eu esqueci de falar, quando eu estava aqui em Mogi, na comarca, antes da tentativa de fuga, eu fui para Franco da Rocha fazer um exame criminológico, e eu passei nesse exame. Só que quando eu fui do Carandiru transferido para o Semaberto, Breno, eu fiquei lá fazendo a obra do Senhor, já convertido, uma bênção nas mãos do Senhor. E aí o que aconteceu, Breno? Eu ali glorificando o nome santo do Senhor, aí todos os presidiários que estão lá presos no Semaberto, como são chamados, né, na carceragem, é um alto-falante que fica instalado lá, né, nas ruas e tal, no alto, e quem está instalado dentro dos galpões escuta, né? Aí eu escutei o meu nome, que foi Israel da Costa Monteiro, compareça, tal. Eu peguei e fui lá. Eu falei, puxa, eu passei no exame criminológico e vou sair de condicional. Não era, Breno. Veio outra condenação, né, do artigo 157, que é assalto mão armada, e eu retornei para o regime fechado, Breno. Que tristeza! E ali eu fiquei acabado, irmãos, destruído eu fiquei. E aí eu cheguei ali na penitenciária
de Campinas, em Hortolândia. Eu falei, meu Deus, de novo, Senhor, eu vou passar por esse processo. Tudo de novo. Só que Deus tinha uma obra na minha vida ali naquele presídio, Breno. Porque ali o que aconteceu? Eu falei, não, eu estou na presença de Deus, eu não posso me negar o nome de Jesus. Deus, ele me permitiu de eu ser condenado e vir para este lugar de novo, voltar para o regime fechado, ou seja, alguma coisa ele tem comigo aqui. E foi onde que Deus começou a revelar para mim. Eu comecei a ver uns irmãos que eles eram cristãos, só que não tinham uma série específica de cristãos, ok? Para se reunir e louvar e adorar o nome do Senhor, ou seja, fazer a obra do Senhor, ganhar almas ali dentro daquele lugar. Aí eu falei assim, aí tinha um irmão que eu ganhei ele para Jesus, que eu creio que ele vai me assistir, que é o Will Debrando, que hoje é pastor. Eu ganhei ele para Jesus. E o Debrando estava na igreja, só que ele estava assim, né? Ele estava, por quê? Ele estava sem apoio, porque aí ele morava no meio da criminalidade e tal, e ali ele estava dentro, então obviamente ali você sabe o que acontece, na cela é droga, reuniões diabólicas, entendeu? De vingança, entendeu? Então você está ali no meio, então você não está ali com os irmãos, né? Aí eu cheguei no Hildebrando, que hoje é pastor em Campinas, e aí eu falei para ele, Hildebrando, vou começar a pregar a palavra de Deus. Eu sou cantor, irmãos, de Jesus. Eu louvo o Senhor, eu não sei pregar, mas é o seguinte, vamos começar a ler Bíblia, a gente fala comer, né? Vamos começar a comer Bíblia, irmão, e jejuar, que Deus vai dar sabedoria para nós. Vamos pregar a palavra do Senhor. Aí o Debrando, meio assim, cabreiro, né? Eu falei, vamos que vamos. A gente não tinha atitude para assaltar, para fazer coisa errada para o diabo, porque agora a gente vai ter medo do diabo, de fazer a obra de Deus, para ganhar almas para o Senhor. Aí o Debrando, vamos então, Israel. Aí eu já imediatamente, já peguei, na época era carta, né? Hoje é tudo pelo WhatsApp, computador, celular, tudo por escrita mesmo, manuscrito, né? Mandei uma carta pro meu pai pedindo um violão, meu pai já mandou um violão para mim, eu já peguei o Hildebrando, falei, vamos descer lá no meio do pátio lá e vamos pregar a palavra de Deus. Aí eu já vi naquela palavra, né? Que está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Parece que é João 8,32, é isso, né? E o 36, versículo 36, se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu comecei a pregar, e conhecereis a verdade, e todos os presidiários olhando para mim assim, né? Espantados. Aí daqui a pouco um se achegou, outro se achegou, aí na próxima semana, no dia de visita isso, e ali os presidiários começaram, o testemunho fala alto, Breno. Sim. Porque às vezes a gente está ali, indo para os lugares, no mercado, em qualquer lugar, sempre tem alguém de olho na gente. Você entendeu, filho? Então o testemunho fala alto. É preciso, sabe? É muito importante nós darmos testemunho, tá bom? Desde o momento que você está ali na presença de Deus. O que aconteceu? Eu comecei a pregar a palavra de Deus, eu e o Debrando. Aí daqui a pouco ganhamos o teste para Jesus, que também hoje ele foi para a África, casou, sabe? É missionário. Então nós ganhamos ele para Jesus. Aí não parou mais. E ali nós enchemos 2 celas de cristãos para a glória de Deus, ali na penitenciária de Campinas, em Hortolândia. Então esse foi o propósito que Deus realizou, que tinha ali para, através da minha vida, realizar naquele lugar. Nós ganhamos almas, ali os carcereiros, eles tinham respeito por nós, pessoas do comando, que na época era o comando que dominava, certo? Respeitava a minha pessoa como cristão. Chegava em mim e perguntava para mim, ô irmão, você está precisando de alguma coisa? Eu, não, está tudo certo, ora por mim lá, viu, irmão? Aí eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que é muito especial para a glória e louvor do nome santo do nosso Senhor e Salvador. Breno, olha para você ver, ali Deus deu a segunda cela para nós, mas antes dessa cela vir para nossas mãos, eu vou especificar para você aqui o que aconteceu, a trajetória que Deus fez, que Deus realizou, muito lindo. Chegou um dos chefes lá do sistema, que você sabe, né, que eu estou falando, e ele chegou em mim e tal, e ele pegou e falou assim para mim assim, aí irmão, o rapaz alto, assim, fortão, falou assim, aí irmão, firmeza, irmão. Então assim, eu estou imitando o linguajar dele, né, eu falei, firmeza, e aí tudo na paz, ele falou assim, ó, é o seguinte, quero trocar uma ideia com você, particular, irmão. É o seguinte, eu quero que você faça uma oração para mim. Eu falei, lógico que eu oro, em nome de Jesus, agora.
Ele falou: sabe o seguinte, irmão, eu confio na sua pessoa, que eu vejo o seu dia a dia aqui. Eu vejo que você é o seguinte, irmão, eu vejo algo diferente em você, irmão. E é o seguinte, faz tempo que eu estou de olho em você. Eu acredito que você é servo de Deus, que você é cristão mesmo. Eu quero que você ore por mim. É o seguinte, a cela, filho, essa madrugada a gente vai fugir. E eu quero que você ore por mim para dar certo a minha fuga. Ó, para você ver, um chefe falando para mim daquela situação que você sabe, filho, que você não pode vacilar. Você está no sistema, filho, você está ali envolvido no meio de pessoas de alta periculosidade. Você não pode vacilar. O que aconteceu, Breno? A minha resposta, o Espírito Santo falou profundo no meu coração. Eu respondi para ele desta forma. Eu falei assim: olha, eu vou orar por você sim, em nome de Jesus. Mas porém, não para dar certo a sua fuga, mas para Deus te livrar da morte. Ele falou: amém, irmão. E ajoelhou. Eu peguei imediatamente, ajoelhei também junto com ele. E orei por ele. Na madrugada, eles ali fizeram aquelas tranças, né? Que fala tia, né? Trança com cobertor, lençóis e tal, que é corda, né? Desceram. E ele subindo, e na guarida, o polícia dando um tiro de fuzil. E ele começou já de madrugada, todo mundo saindo. Aí teve um rapaz mais jovem do que ele, foi mais prudente, e ele grudou na grade. O rapaz grudou do lado dele e pisou no ombro dele, jogou ele para baixo, ele caiu. Nessa que ele caiu, o policial deu um tiro nele, pegou abaixo do joelho dele. Abaixo do joelho dele. Se pegasse no joelho, nunca mais ele ia andar. O que aconteceu? Tinha uma reforma no presídio. Então tinha aquelas caçambas de pegar entulho, sabe, Breno? Aí o que ele fez? Ele foi esperto, ele se jogou. Deus tinha colocado aquela caçamba para ele se esconder ali. Porque aquela caçamba é grossa, então um tiro de fuzil não ia atingir ele. Ele escondido lá dentro. Então foi o livramento da oração que eu fiz para ele, em nome de Jesus, e Deus deu um livramento de morte para ele. Aí, passado algum tempo, Breno, o que aconteceu? Aquele homem com a perna enfaixada veio mancando assim, eu estava lá no fundo. Ele foi pego, ele caiu e se escondeu atrás, dentro da caçamba, daquela que armazena entulho. Ali foi Deus que colocou aquela caçamba ali, para ele se esconder, senão ele ia ser metralhado. Sabe, ele fica igual uma peneira. Aí é o seguinte, ele ele ficou na enfermaria, depois de alguns dias, entra aquele rapaz, assim pelo portão, pelas grades. Eu estava lá no fundo da quadra de futebol de salão. E eu lá no fundo, eu ficava andando, exercitando, né? Sim. Então eu fui condenado mais de 17 anos, então eu tinha que treinar. Então eu falei: não, eu quero sair daqui com saúde, porque eu quero fazer a obra de Deus lá fora. Sim. Eu não vou ficar aqui, né, sem fazer nada. Então eu fazia caminhada, jejuava e lia a Bíblia. Eu tinha tempo, então, de sobra, então eu ficava meditando na palavra de Deus, compondo, orando e jejuando, me preparando. Conclusão: aquele rapaz chegou em mim e falou assim: irmão, eu sabia que você era cristão. Por isso que eu de todos os irmãos aqui, eu procurei você. E Deus realmente escutou a sua oração. Ele me livrou da morte. Olhou para mim. Aí eu falei assim: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ali, Breno, eu fiquei um determinado tempo ali e saí, voltei para o Semaberto. E do Semaberto, as pessoas que vinham visitar os presidiários e tal, que tinha compromisso com a obra dos Deus, que eram pastores, missionários e tal, viu eu cantando no conjunto quarteto, que eu era dirigente. Sim. E eles gostavam, os dirigentes, os missionários, os pastores daqui de fora. E eles pediram autorização para o diretor do presídio para levar nós para a igreja deles, para fazer a obra do Senhor e continuar a obra do Senhor, meu irmão. E a obra do Senhor não pode parar. E aí, Breno, para eu deixar claro que aos corações, as pessoas que estão aqui me assistindo, Breno, isso é muito importante, eu não posso deixar de falar para você. É o seguinte: você que está desviado dos caminhos do Senhor, eu sei que não é fácil, eu fiquei desviado dos caminhos do Senhor. Eu sei que você fica desprezado. Aquelas pessoas que te abraçavam, aquelas pessoas, aqueles pastores, Breno, aqueles pastores que te abraçavam, te convidavam quando ele estava começando, eles esquecem de você, eles abandonam vocês literalmente. Eles ignoram você. E quando eles encontram você na rua, eles fingem que não te conhecem.
né, o que Jesus falou, tem de bom ano, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ano, porque eu venci o mundo. Então todos nós vamos ter aflições no mundo, só que a gente tem que confiar na palavra de Deus, fielmente, e colocar em prática na nossa vida, porque nós vamos ter vitórias em nome de Jesus. Outra coisa que eu quero falar para você, aproveitando esse momento, sabe que é um momento mais que especial para a minha vida, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero dizer, irmãos, que eu não estou aqui atacando ninguém, irmãos. Eu não estou jogando indireta especificamente para tal pastor, para tal pastora, para tal ministério. Eu estou falando, a maioria das igrejas que estão abrindo agora, Breno, as pessoas estão despreparadas para ser o líder dessas igrejas. Você acredita nisso? Sim. Por quê? Você pode fazer um teste, você pode se arrumar no dia e falar assim, olha, eu vou em determinada igreja. Estou falando dessas que estão abrindo agora. Por quê, Breno? Você e eu, nós sabemos que significa submissão. Sim. Essas pessoas, elas não querem ser submissas, irmãos. Sabe por quê? Porque, tipo assim, vamos supor, é a mesma coisa de cantor. Tem pessoas que ela não tem o dom do louvor, só que a pessoa ela quer empurrar com a barriga. Ela sabe que no fundo, ela não é cantora, não é cantor, só que a pessoa quer gravar porque acha bonitinho e quer se mostrar. Só que aí o que acontece? No estúdio, mascara a voz da pessoa, que tem um melodyne, que afina a voz da pessoa e a pessoa fica cantando lindissimamente. Só que ao vivo, todos nós vamos descobrir que aquela pessoa não canta nada. É a mesma coisa de pastor, eles se alta, né? Eles colocam um título neles mesmos de pastor, de missionário, de missionária, de missionário, de evangelista, Aí só que a pessoa não tem bagagem, não tem experiência nenhuma. Aí no começo, quando eles abrem as suas igrejas, ô Breno, lota, Breno. Começa lá, vou colocar um número aqui, vou especificar uns números. 300 membros. Aí daqui passa um mês, cai para 200. Aí passa outro mês, cai para 100. Vai caindo. Aí daqui a pouco só tá pessoas, uns pingados de pessoas. Sim. Você está entendendo, filho? Poucas pessoas. Então isso não é chamado. Isso não é escolhido. São chamados, irmãos. Porque a palavra do Senhor, eu falei para você no início, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu quero ser escolhido. Você quer ser escolhido? Então você já é escolhido em nome de Jesus, amém? Então, meu querido, eu não estou aqui atacando, porque eu descobri, Breno, falando isso daí, dessas igrejas que estão abrindo agora, porque isso aconteceu na minha vida, Breno. Essas pessoas que eu ajudei, filho, eu não estou desabafando aqui, Deus sabe do meu coração. Eu estou super feliz aqui, sabe, de você me convidar para eu poder falar da palavra de Deus e falar a experiência particular que eu tive com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e com os anjos de Deus, né, que tomam conta de nós todos os dias. Então, Breno, o que acontece? Essas pessoas foram as primeiras pessoas que me abandonaram, filho. Essas pessoas me encontravam no mercado, fingiam que não me conheciam. Aí eu pergunto para você, essas pessoas elas são libertas em Cristo Jesus? Não, de maneira nenhuma. Um pastor, uma pastora, um evangelista, uma pessoa que se diz cristão, ele tem amor no coração, filho. Ele não deixa aquela pessoa, aquela ovelha desgarrada. Ele vai atrás daquela ovelha que desviou dos caminhos do Senhor. Ele vai com amor, ele faz de tudo para trazer aquela ovelha que desviou dos caminhos de Jesus de volta para retornar e ficar firme na presença de Deus. E eles não, eles fingiam, Breno, que não me conheciam. Até hoje tem uns que se dizem pastores, na verdade, e não são. Não são, eu tenho certeza que eu estou falando aqui. E eles também sabem, Breno, que eles não são chamados nesse ministério. Já estava fugindo a palavra aqui, mas Deus já colocou na minha mente. É a mesma coisa eu querer ser cantor, Breno. Sim. E eu não tenho chamado de cantor, sabe? Eu estou até hoje, eu comecei a louvar a Deus com 5 anos de idade. Hoje, eu estou gravando pela misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus na minha vida. Eu estou gravando meu 11º álbum. Eu passei por várias humilhações, Breno, as quais eu não posso especificar aqui para você, e nem para as pessoas que estão me assistindo neste momento. Mas você pode contar uma aqui? Eu posso contar uma, sem citar nomes, prudentemente. Sim. Teve um cantor que ele me convidou para ir numa vigília, e ele ia ser um dos principais dirigentes da vigília. Sim. E aí ele me buscou na minha casa, sabe? E eu ajudei muito esse cantor. Só que na época,
eu tinha gravado o meu primeiro CD, então eu estava sendo assim, conhecido aqui no Dia das Cruzes, para a glória de Deus. E ali as pessoas conheciam o verdadeiro amigo, o temporal, o encontro marcado, né, o volta de pressa, vários louvores de minha composição. E esse cantor, ele é o seguinte, o diabo entrou na mente dele, chegou na vigília, estava lotado, Breno. Pensa numa vigília lotada, mas lotada. O que o diabo lançou na mente dele? Hoje Deus me deu maturidade, eu sei, porque ele não me deu oportunidade. Ele me deixou no banco, Breno. Ele me deixou no banco, ele não me deu oportunidade. Aí Deus falou, sabe que ele não está te dando oportunidade? Porque ele tem inveja de você, porque você ia roubar a cena dele. Olha só. Entendeu? Hoje está acontecendo isso nas igrejas, entre os pastores, ô Breno. Um pastor fica abraçando o outro, eu te amo. É mentira, irmão. Um mete o pau na vida do outro. É uma falsidade diabólica que está acontecendo nas igrejas hoje. Então, e eles são despreparados, Breno. Eles não têm nenhuma preparação, nem intelectual e nem espiritual. Eu falo mediante a palavra de Deus, certo? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, entendeu? Então nós temos que ser escolhidos de Deus, por Deus, e não pelo homem, não pela vaidade, eu querer, não, eu vou gravar porque eu sou cantor. Não, você precisa ser escolhido, você precisa ter o dom dado por Deus para a sua vida, para você, quando você cantar, fazer a diferença, a pessoa ser curada, liberta na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha de Deus. É um testemunho muito forte. Vidas precisam ouvir isso. Eu mesmo não sabia, né, desse testemunho. E é bom porque pessoas que estão do seu lado não sabem a sua história, mas conseguem julgar a sua pessoa aparentemente, né? Acaba julgando, te desprezando. E tem o Nicolas vai estar lendo aqui. Qual o senhor está lendo mesmo? Lê aí para... Motivação que te motiva a continuar fazendo música e se reinventando. Você está falando das composições. Isso, das composições. Breno, eu na verdade, eu registrei, igual eu falei para você, né, na Santa Cecília e no Rio de Janeiro, alguns louvores meus, né? Outros eu estou preparando para eu poder registrá-los. Porém, tudo tem um tempo determinado por Deus, né? Agora eu estou trabalhando na minha casa, eu estou fazendo algumas reformas, ampliações lá, né? Sim. Que a gente precisa ter o nosso dinheirinho no final do mês, né, Breno? Sim. Então eu continuo trabalhando para eu mesmo, glória a Deus, Deus me ensinou, né? Eu estou aprendendo a ser pedreiro, além de cantor, né? Aprendi a levantar parede, instalar, até onde eu estou trabalhando, agora eu fiz um salão que eu estou já aproveitando já aqui, já divulgando, fazendo a propaganda, né? Que a gente não pode perder a oportunidade de maneira nenhuma, né? Eu estou alugando um salão ali na Avenida Japão, número 3079, que eu mesmo fiz, né? Agora a gente está correndo aí atrás desse processo de funcionamento, que é o alvará, né? De funcionamento, para se legalizar, andar dentro da lei de Deus e dentro da lei dos homens, né, Breno? Tudo certinho. Então, meus irmãos, uma coisa que o Breno perguntou que o seu irmão leu, como que é seu nome? Nicolas, o Nicolas leu. Composições assim, às vezes eu estou dormindo lá na minha cama e de repente Deus me dá um louvor no meu sonho. Deus dá um sonho para mim e eu já começo a tocar naquele sonho e Ele já me dá a letra e a melodia. O que eu faço? Eu já acordo, já pego o meu violão. Antigamente eu pegava aqueles gravadores de fita cassete, né? Até hoje eu tenho. Eu não jogo fora, fica lá, relíquia. E eu pego hoje é celular, eu pego o meu celular e já gravo. Aí no outro dia eu vou dando sequência. Às vezes tem louvores que Deus me dá que eu faço menos de 5 minutos. Tem louvores que demoram semanas e assim sucessivamente. Mas isso vem de Deus, né? Eu já tentei fazer louvores pela carne, pela minha própria vontade, não dá certo, não dá certo. Eu já rasguei vários louvores que eu tentei, falei, não, hoje eu vou fazer um louvor, eu coloquei o eu, e a gente nunca se pode colocar o eu, né? A gente tem que deixar Deus, né, dar pra gente aquela unção, né, e devido àquela composição, né, que Ele já dá a letra e a melodia. Então é isso aí, o dom ele vem dado por Deus, o Breno, né? A outra coisa também, Breno, que eu vou falar para finalizar, né, que você falou que é 1 hora de entrevista, eu tenho que respeitar, né? Eu aprendi isso, graças a Deus por isso. Breno,
esses dias aí eu postei o próximo louvor, que é o escolhido, né? Que é a composição minha, que eu vou estar lançando daqui uns dias, em breve, né? Então, meu querido, eu quero dizer aqui para todos vocês que estão me assistindo, no rodapé dessa foto, que eu vou usar a mesma foto do louvor escolhido, eu coloquei ali da minha trajetória, né? Algumas coisas que são particulares, mas eu fiz questão de impor essa situação para vocês adquirirem essa maturidade para a vida de vocês. O que aconteceu? Eu falei ali, o Breno, que teve muitas pessoas, que quando eu me desviei, pessoas que falaram coisas absurdas de mim, que a pessoa fala, só que ninguém prova nada de você. Sim. Aí você fala assim, mas peraí, é o seguinte, você tem alguma prova que você falou do Israel, você falou do Breno, falou de fulano? Não. Eu falei, mas por que você está falando? Por que você for acreditar? Ou seja, são pessoas que é o seguinte, irmãos, que não tem maturidade espiritual. O diabo vai lá, usa alguém, fala para a pessoa acredita e sai espalhando a fofoca. E espalha mesmo. É mensageiro do diabo, pessoas assim, sabia? Pessoas que não teve um encontro com Jesus. Então, Breno, eu não falo isso contente, me glorificando com as derrotas dessas pessoas. Teve pessoas, pastores, evangelistas, várias pessoas, irmãos, que me condenaram, me crucificaram, membros de igreja, várias igrejas, me crucificaram. Aí, o que aconteceu? A maioria delas, e eu quero deixar bem claro, eu não fiquei feliz com a derrota dessas pessoas. Todos, Bruno, que se levantaram contra mim, todos, eles traíram suas esposas, caíram em adultério, uns vice-versa, uns estão já no 3º casamento. Sim. E Jesus, você sabe que é contra. Jesus falou, você só pode dar carta de divórcio se sua esposa trair você ou você trair a sua esposa. Sim. Certo? Quem traiu não pode se casar novamente. E essas pessoas estão contrariando a palavra de Deus e se apegaram na minha fraqueza, no meu cair, e eles pagaram o preço. E o que eu tenho a dizer para vocês, irmãos, não julgue ninguém, irmão. Glória a Deus. Você não é Deus. Você, pastor, você, evangelista, você, cantor, você, cantora, você, irmão, você, irmã, você não tem poder de julgar ninguém. Nós somos falhos. Você tem seus filhos, suas filhas estão crescendo. Você fala mal do vizinho que está nas drogas, você fala mal da irmã que desviou, que está na prostituição. Cuidado com a sua língua. A palavra do Senhor está escrito que a língua tem poder de queimar um bosque. O bosque é imenso. Cuidado com a sua língua. E ore por aquela pessoa que caiu, que se desviou dos caminhos do Senhor. Porque Deus, no tempo dele, Ele vai fazer a obra. E vai fazer também uma obra na sua vida, em nome de Jesus. Amém, Breno? Amém. Eu quero agradecer, Breno, por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu estou muito feliz mesmo, né? E eu quero voltar aqui novamente para contar uma outra partícula do testemunho, não o meu testemunho, o testemunho que Deus colocou na minha vida, para eu testemunhar em prol, para eu ganhar almas, milhões de almas para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, tá? Segue a minha pessoa, Israel Monteiro, nas redes sociais. É só você colocar no YouTube, Israel Monteiro, vai apresentar todos os meus louvores, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida. Ora por mim, eu estarei orando por vocês em nome de Jesus. E mais uma vez, eu agradeço a irmã, como é seu nome? Bruna, muito obrigado, tá? Ela que faz a filmagem aqui, de todos os convidados aqui. Deus abençoe a sua vida, Bruno. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, meu irmão Bruno. Eu sou honrado por Deus e por vocês, tá? E Deus abençoe a sua vida. É isso? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe abundantemente. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Eu quero finalizar com um louvor, né? Qual deles que eu pego? Esse daqui. Esse daqui tá sem a... Tá a última ali que eu... Esse daqui, vamos lá então. Consegue aí? Okay. Vamos lá então. Às vezes você pensa em desistir, às vezes você pensa em parar de prosseguir em frente este caminho. Não olhes para trás, ó meu irmão, pois Cristo Ele é a solução fiel e verdadeira. Ele é o seu amigo, o amigo mais chegado.
a solução. Oh, glória! Glória a Deus. Deus abençoe grandemente, é um prazer, né? Achei lá na publicação do Noé, se louvou na Deus abençoe. Já mandei mensagem na hora para ele, falou, ó, obrigado. Conversa com ele lá primeiro para ver, né? Agradeço ao pastor Noé, Isso. que foi a ponte para eu estar aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus, pastor Noé, Américo. Ô, glória! Você vê que é importante, igreja. A gente tem um aplicativo, né, que eu apresentei lá, um aplicativo de afiliado fiel, né? Isso é muito importante porque um vai convidando o outro. Você vê que, olhando lá na publicação, porque ele está na afiliação também. É verdade. Aí já viu o vaso lá. É verdade. Aí o vaso apresentando também o louvor aqui. Eu creio que Deus vai abençoar muito mais ainda a sua vida, né? Esse testemunho fortificou a minha fé, a fé dos ouvintes, telespectadores também. Aleluia, glória a minha família inteira também vai ouvir esse testemunho. Eu não sabia, mas fortaleceu mais minha fé, e mais oração, mais jejum, mais leitura da palavra, porque Deus, ele tem propósito com cada um, né? Cada um que ouve, cada um que escuta a palavra de Deus, ele quer uma motivação. Aleluia, glória a Deus. Você supera para motivar alguém. É verdade. Né? Então você superou tudo isso. Agora basta sentar e colocar o projeto para funcionar e motivar vidas. E esse dom que Deus te deu não é em vão, né? Igual você falou, o dom que Deus deu é para a prática do Evangelho. Aleluia. E se é para a prática do Evangelho é porque almas precisam sair das garras de Satanás. É verdade. Né? Então o Evangelho precisa crescer nisso, que é crescer na graça e no conhecimento, mas praticar o dom. O dom está muito escondido, o dom está muito abafado, né, pelo sistema gospel, né? Pessoas selecionadas, não por Deus. É verdade. E aqui eu creio que estão sendo selecionadas por Deus. Aleluia, eu aqui, creio. Tá? Porque eu creio que através desse testemunho vai para os meus amigos, colegas, vai para muitas pessoas que estão ouvindo, ou de outras religiões que a gente respeita com certeza, mas vale lembrar que a gente fala de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. E só para contar aqui que foi lá na casa que se alugou lá para meus pais naquela época, eu aceitei Jesus lá dentro. Maravilha! Ouvindo uma rádio. Você viu que tem um som até naquele lugar. Naquele lugar. Obrigado, Deus. Eu vi uma rádio, estava indo com meus pais, indo para a igreja. E eu tava com aquele vazio ainda. E a rádio falando, nossa, se você quer aceitar Jesus, falando sobre Jesus de Nazaré. Repita comigo, e comecei a repetir, comecei a chorar. E foi lá naquela casa lá que você alugou meus pais. Naquele dia eu comecei a chorar, senti a graça de Deus muito tempo atrás. Eu nem lembro, acho que foi em 2007, 2008, alguma coisa assim. E Deus fez a obra grandemente, me agradeceu. Eu que agradeço. Eu vi o louvor, você louvou, eu falei a ele, porque foi lá na casa dele também que eu aceitei Jesus, na casa dele. E eu aceitei Jesus lá de verdade, pela rádio. E esse testemunho não vai ficar assim. Não vai ficar, né? Às vezes acha que a gente passou para amadurecer a gente, né? Para amadurecer vidas que vão ouvir a gente. E Deus usa como ferramenta. Maravilha, né? Glória a Deus. E Deus vai abençoar grandemente, que seu louvor seja próximo, abençoador. Vou deixar só essa palavra, você falando em Mateus capítulo 7, verso 15. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro e figos de ervas daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Aleluia! E a partir dos seus frutos, né? Agora vai ser reconhecido pela palavra de Deus. Porque o testemunho é para amadurecimento de utilizar a ferramenta. Agora os seus frutos, que é o dom de louvor, vidas vão ser resgatadas por Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer o final da oração, né? Deus abençoe o Nicolas, a Bruna que está aí. Sem ela não dava para começar a fazer. É verdade. E o Nicolas também, que é o verdade dessa história. Deus, neste momento nós nos colocamos em sua presença. Senhor, obrigado por essa entrevista, Senhor, feita aqui pelo Breno, Pai.
Abençoa Bruno, Nicolas, Pai, que estão aqui junto comigo. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família. Cubra nós, Senhor, com teu sangue, Jesus. Cubra nós, meu Deus, com as tuas mãos santas e poderosas. É que nós te pedimos, Senhor. Acampa os teus anjos ao nosso lado, com espada desembainhada, nos protegendo, Pai, dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa. É que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, bate palma para Jesus Cristo. Esse foi o podcast de hoje. Aguarde o próximo vídeo. Logo em seguida aí também postando nas semanas, todas a segunda gravação, e a semana seguinte já postando os vídeos, né, reais aí da gravação. Graças a Deus, te agradeço novamente em nome de Jesus Cristo. Eu que agradeço. Logo mais aí, novamente aí chamando o Vaso. Maravilha, voltarei em nome de Jesus. Amém. Com mais histórias aí, com certeza, para unir força e fé. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.